Muito boa noite a todos e a todas que estão nos vendo, que vão nos ver ainda. Nós voltamos aqui no canal Mundo Médico Muito Além do Consultório. Hoje, estreando um quadro novo, se chama Autópsia Jurídica. Mas como assim autópsia e jurídica ao mesmo tempo? As coisas, conhecimentos só são estanques na lousa, no livro, mas na vida os conhecimentos se compartilham. Então, direito e medicina são duas coisas que andam muito juntas. E hoje nosso convidado é o professor Gilberto Batista, advogado, penalista, músico, músico também, ali que a gente estava vendo agora há pouco, e, na verdade, uma grande veia de poeta, uma pessoa muito sensível, muito tranquila no lidar, uma pessoa com uma sensibilidade mesmo para o dia a dia. Enfim, o caso já é de amplo conhecimento, o caso do menino Henry. Eu sou o Paulo, fui colega do professor Gilberto, dando aula de Direito também durante alguns anos, e sou estudante de medicina do 4º ano. Fiz um pouco já de estágio no IML, aqui do Paraguai, já vi também do Brasil, e também já estudo essa área da medicina legal por parte do direito já há algum tempo. Dou as boas-vindas para o Romeu, para a Tainã, para todo mundo que estiver chegando. Eu vou passar a palavra para o professor Gilberto, ele vai falar para a gente por uns 20, 30 minutos, vai ficar gravado, depois a gente coloca no YouTube. Vou pedir que todo mundo fique com câmera, um microfone fechado. Então, o professor Gilberto fala sem pausa, num primeiro momento, e depois, quem quiser abrir câmera, abrir microfone, quiser perguntar pelo chat, a gente vai estar aqui à disposição para conversar, tá bom? Então, muito obrigado, Gilberto. Está com você a palavra. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Paulo pelo convite. Então, é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar junto. Ele acabou coordenando um curso que eu dava aula. Então, é um prazer rever o professor Paulo nessa nova etapa da vida, né? Que já que a vida é feita por etapas. Então, saindo um pouquinho do direito e indo para a questão da medicina, que é uma atividade extremamente importante dentro da sociedade e que tem uma relação com o direito. Então, é um prazer reencontrá-lo e nesse momento, e obrigado pelo convite. Também aqui tenho que falar de duas pessoas maravilhosas que estão aqui, duas pessoas que eu conheço. Uma é o professor Romeu Gomes, que eu costumo dizer que é mais do que um amigo, é uma relação que eu tenho mesmo como um irmão. E a professora Tainã também estando aqui. Então, boa noite a eles. E é um prazer estar aqui com eles também nesse momento. Então, muito obrigado por estarem aqui também assistindo. Bom, o convite inicial é realmente um projeto aí do professor Paulo, parabéns a ele por esse projeto. Ele acabou me convidando para falar um pouquinho, principalmente dessas relações jurídicas, que envolve um caso que está recentemente na mídia, é um caso que ocorreu e, querendo ou não, teve uma repercussão nacional grande. E como o professor Paulo está em outro país, muito provavelmente acaba tendo uma outra repercussão também dentro da sociedade, até porque é um crime que envolve, querendo ou não, uma criança e acaba gerando uma comoção social muito maior. Então, falar um pouquinho desses aspectos jurídicos, tentando levar um pouquinho para essa relação que envolve aí a questão principalmente da atividade aí do professor, da nova atividade que envolve essa relação da medicina e da medicina legal. Lógico que eu não vou adentrar nas questões técnicas, até porque não é minha área, vou tentar realmente passar aqui por essa relação jurídica. Bom, no começo vou tentar primeiro, para que todo mundo, aqueles que não tenham, porventura, não tenham tido acesso ao caso, entender.
Esse caso que envolve o menino Henri é um caso em que ele acabou sendo torturado e acabou sendo assassinado. Lembrando, estamos ainda na fase de inquérito, estamos na fase de investigação, então tudo que estamos falando aqui é dentro de relações preliminares que estão dentro da investigação criminal. E aí, lógico, não vamos entrar em juízo de mérito, de decisão, se as pessoas são culpadas ou não, até porque isso quem vai dizer é o processo. Só para lembrar, a fase de inquérito, que é uma fase de investigação, é uma fase preliminar. No direito, sempre falamos o seguinte, que a fase de inquérito é uma chamada fase pré-processual. E lembrando, e para aqueles que não são da área do direito, essa fase pré-processual, que é a fase de investigação, é uma fase administrativa, ou seja, necessariamente o que for colocado aqui nessa fase de investigação, o que for decidido ou o que estiver no relatório final do delegado, necessariamente não vai vincular o processo. O promotor, no momento de oferecer a denúncia, pode entender que o relatório do delegado não é conclusivo ou que ele, através de outros elementos probatórios, tem outra relação. Então, lembrando, estamos aqui falando do que envolve a fase pré-processual, que é a fase de investigação, mas que é uma fase extremamente importante. Extremamente importante, principalmente para tentar elucidar o fato, até porque esse é o papel do inquérito. Qual a função do inquérito? A função do inquérito é subsidiar, trazer elementos probatórios, tanto para o Ministério Público oferecer a denúncia, ou, quando for particular, a queixa-crime. Então, o inquérito serve justamente para isso. Essa fase pré-processual é uma fase preparatória, é uma fase que vai trazer elementos de convencimento ao Ministério Público, na ação penal pública, para oferecer a denúncia, ou ao particular, na queixa-crime. Então, estamos na fase ainda preliminar, no início das investigações, mas ao que já demonstra, ou pelo menos ao que já foi relatado pelo delegado responsável pelas investigações, a vítima, a criança, ela foi torturada e acabou, após isso, sendo assassinada. E aí, lógico, o que vai demonstrar isso é a perícia, o laudo pericial que vai demonstrar, feito aí, lembrando, por um perito médico legal, que vai atestar, que atestou, nesse caso, a morte e a causa mortis, até porque a causa mortis é feita por um perito médico legal, e o perito médico legal acabou atestando a morte por múltiplas contusões na região abdominal e na região torácica. E também nos pulsos, o que demonstrava que havia necessariamente alguém segurando a criança, alguém segurando a vítima, no momento aí do ato, no momento que a ação delituosa foi praticada. Então, isso tudo foi demonstrado aí através da perícia médica. Lembrando, para aqueles que não são da área do direito e para aqueles que são da área do direito, mas ainda vão ver esse assunto ou vão relembrar esse assunto, tudo isso, e principalmente a perícia, está dentro do tema provas dentro do processo penal. Então, o Código de Processo Penal estabelece lá os meios de provas e o Código estabelece o seguinte: todo crime que deixa vestígios é obrigatório ser feito o quê? Ser feito o exame de corpo de delito. Então, toda vez que o crime deixar vestígio, tem que ser feito necessariamente o exame de corpo de delito. Só para alguns que vão lembrar o seguinte, vão perguntar, bom, e aquele caso lá do goleiro Bruno? Não tinha corpo. Como é que ia fazer o exame de corpo de delito, se não existia o corpo? Então, já existe jurisprudência, então já é firmado que o quê? Na impossibilidade de ser feito o exame de corpo de delito, pode ser substituído por outros meios de prova. Lembrando, na impossibilidade. Como nesse caso, que foi o caso do goleiro Bruno, que foi outro caso famoso, era impossível ser feito o exame de corpo de delito, até porque não existia
o corpo, e não existia vestígios nenhum do corpo. Mas, nesse caso relacionado ao caso Henri, existia o corpo e tinha que ser feito obrigatoriamente aí o exame de corpo de delito. É importante falar o seguinte, alguns pontos antes de passarmos para uma questão que eu quero linkar principalmente com a nova atividade do professor Paulo, que é a relação da criminologia, porque, querendo ou não, a ciência médica tem tudo a ver com a criminologia. Mas, antes de falar isso, eu gostaria de falar alguns elementos processuais. Algumas questões processuais que todo mundo está me perguntando, que todo mundo questiona. E um dos pontos é o seguinte, bom, por que eles estão presos? Prisão não deveria ser exceção? A prisão dentro do Código de Processo Penal não é exceção? A prisão não deveria ser somente após o trânsito em julgado? Sim, em regra, o Código estabelece que a prisão, realmente, as chamadas prisões processuais, que esse é o caso de prisão temporária, as prisões processuais deveriam ser exceções. E aí, por que o delegado pediu, neste caso, a prisão temporária? Aí o pedido de prisão temporária, só para lembrar, prisão temporária é feita no bojo da investigação criminal, ou seja, a prisão temporária deve ser pedida, deve ser solicitada dentro do período da investigação, dentro do período aí que envolve, neste caso, o inquérito policial. Lembrando, para quem estiver estudando, prisão temporária, o juiz não pode decretar de ofício. Tem que ser a requerimento aí do delegado ou a requerimento, neste caso, do Ministério Público. E o delegado acabou requerendo a prisão temporária por conta de que o indivíduo em liberdade, nesse caso aí, tanto os dois suspeitos de terem cometido o fato delituoso, a mãe do menino e o padrasto dele, os dois que são suspeitos no crime, estavam tentando obstruir a investigação, estavam tentando atrapalhar a investigação. Um exemplo do que ocorreu. No depoimento da babá, eles tentaram coagir a babá para que ela desse um depoimento diferente da realidade, diferente do que realmente tinha ocorrido. Então, isso é um dos motivos que dá ensejo aqui ao pedido de prisão temporária. Então, aí, nesse caso, claramente, o delegado, preenchendo os requisitos legais para a prisão temporária, acabou solicitando a prisão temporária, o que foi deferido. Aí vem outro questionamento que muita gente faz. Bom, mas a prisão temporária, em regra, não é o prazo de 10 dias, porque eles tiveram prisão temporária de 30 dias. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, esse crime se enquadra em um crime hediondo. Aí vocês têm que lembrar do que? Da lei, nesse caso, 7.960, que estabelece o rol dos crimes hediondos. E aí vocês perguntam, todo homicídio é hediondo? Não. Mas aí o homicídio qualificado se enquadra em crimes hediondos. Por conta disso, a prisão aí, nesse caso, é uma prisão de 30 dias, podendo ser renovada por igual período. Então, aí, é por isso que, nesse caso, eles estão com o pedido e que foi decretada a prisão temporária de 30 dias e não de 10 dias, como é comum dentro do Código de Processo Penal, mas por conta do quê? Por conta que, neste caso, se enquadra em um crime hediondo, o homicídio qualificado, por ser um crime hediondo, permite aí, a lei de crimes hediondos estabelece que a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias. Nesse caso, continua-se a investigação, que é o objetivo, para tentar o quê? Tentar trazer elementos probatórios para o caso e subsidiar realmente o Ministério Público para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Bom, passadas essas questões que são questões mais processuais, questões mais técnicas, aí temos que falar o seguinte, tem uma relação aqui que é extremamente importante para discutirmos, que é a relação da criminologia. E aí que realmente o meu papel, algo que eu quero falar, que envolve realmente aí essa relação, esse casamento entre a medicina e o direito.
Como assim esse casamento entre a medicina e o direito existe? Existe. E, para falar a verdade, eu sempre brinco com os alunos, quando eu vou falar de criminologia, que vários profissionais têm a capacidade, são habilitados para falar de criminologia, e nem sempre o jurista tem a competência para falar isso. É muito mais fácil um médico, um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo abordar os temas que envolvem a criminologia do que necessariamente um jurista. Tanto que aqui no Brasil, temos que falar, um dos expoentes aí da criminologia dentro do país, dentro do Brasil, foi médico, Nina Rodrigues. Por sinal, Nina Rodrigues, que foi professor da Faculdade de Medicina na Bahia, professor da Faculdade de Medicina da UFBA, foi um dos grandes expoentes dentro da criminologia dentro do país, dentro da criminologia dentro do Brasil, e é médico, ou foi médico, uma vez que Nina Rodrigues já faleceu, foi médico. Assim como, por exemplo, quando falamos aí da ideia da criminologia clássica, todo mundo lembra de Lombroso, do médico italiano Cesare Lombroso, que também foi importante necessariamente para o estudo ou para a evolução da criminologia. Hoje, podemos questionar e devemos questionar, principalmente sobre o aspecto aí da chamada nova criminologia. Temos que questionar essas teorias que foram levantadas por Lombroso, principalmente lá no chamado Homem Delinquente, mas foi importante para a evolução da criminologia. Então, embora hoje tenhamos críticas a essas teorias foram importantes e foram extremamente importantes para o que temos hoje da criminologia, para essa evolução da criminologia. E aí vocês perguntam, por que eu estou falando dessa relação da criminologia com esse caso do menino Henri? O que tem a ver isso? Lembrando, a criminologia tem foco em quê? Tem o foco na análise do indivíduo, do criminoso, daquela pessoa que praticou o ato delituoso. Só para diferenciar criminologia de direito penal e do processo penal, do objeto, o que cada ciência busca, o que cada elemento tem. O direito penal, ele busca o quê? O direito penal, ele busca analisar se a sanção. Então, vai analisar o fato e a sanção, o fato criminoso, e uma possível sanção para aquele fato criminoso. O processo penal é o instrumento que se tem para a aplicação da sanção. A criminologia não se preocupa com a sanção. A criminologia se preocupa com o indivíduo que praticou o fato delituoso. Por que aquele indivíduo praticou o fato delituoso? Por que aquele indivíduo passou a atuar daquela maneira? Por que aquele indivíduo praticou esse delito? Então, recai sobre o indivíduo. E por que eu estou falando sobre essa relação, esse aspecto da criminologia? Principalmente o seguinte, porque logo após a morte do menino Henri, logo após aí, ser noticiado a morte, foi divulgado que ele já tinha tido um outro relacionamento e já havia feito uma agressão física a outra criança, a filha desse outro relacionamento que ele tinha. Então, já conseguimos aí, dentro dessa relação da criminologia, conseguir ver alguns aspectos. Por quê? Porque em outros relacionamentos ele já tinha praticado atos semelhantes em relação à agressão física à enteada. Então, daí que parte a ideia da criminologia. Analisar por que o indivíduo pratica aquele fato, por que o indivíduo está agindo daquela maneira. Lembrando que a criminologia é uma ciência auxiliar do direito. Necessariamente, você não precisa utilizar somente a norma. Você vai utilizar essas outras ciências para verificar isso. Como, por exemplo, a biologia, a psicologia, a medicina, que foi utilizada por muito tempo na criminologia clássica. Então, a medicina, e aí você vai utilizar a sociologia, a antropologia, para tentar analisar, para tentar identificar o porquê daquele indivíduo ter praticado aquele ato. Só para um ponto que eu acho interessante,
estamos falando muito aqui da criminologia, do estudo do criminoso. E aí vocês poderiam perguntar, e a vítima? Quem olha para a vítima? Quem se preocupa com a vítima? Sim, tem uma preocupação dentro do estudo. Na verdade, tem um ramo da criminologia que se chama vitimologia, e a vitimologia, ela estuda as relações da vítima, por que o indivíduo acabou sendo vitimado por aquele fato. Vou dar só um exemplo aqui, que não é desse caso, mas que podemos ver a análise da vitimologia. Por exemplo, crime de estelionato. É muito comum o crime de estelionato as vítimas serem pessoas idosas, serem pessoas mais velhas, ou pessoas, por exemplo, que querem ganho fácil. Então, a vitimologia acaba analisando isso. Ou, por exemplo, por que determinados crimes ocorrem em determinados horários. Então, existe uma incidência de crimes que são cometidos em determinados horários. E aí a vitimologia vai analisar o quê? A vítima. E aí o gênero da vítima, a idade da vítima, a cor da vítima, todas essas questões são de aspectos da vitimologia. Só para lembrar, tem um debate que é o seguinte: hoje a vitimologia está dentro da criminologia. Tem aqueles que defendem o seguinte: a vitimologia tem que ser um estudo próprio. Devemos separar a vitimologia da criminologia, e aí a criminologia vai continuar estudando os atos praticados pelo indivíduo que delinquiu, ou o indivíduo que praticou o ato delituoso, e a vitimologia, como uma ciência independente, vai estudar as relações da vítima. Então, tem aqueles que defendem que a vitimologia deve se separar da criminologia, deve haver uma cisão, uma separação, para que, a partir de agora, a vitimologia seja independente, seja um ramo próprio e que não seja mais atrelado à criminologia. Então, tem um debate aí forte. E, lembrando, a vitimologia, desde a Segunda Guerra Mundial, passou a ter um debate extremamente ampliado nessa relação da vitimologia, principalmente pelo que ocorreu durante a Segunda Guerra na Alemanha, as experiências que eram feitas com as vítimas, as experiências que eram feitas realmente na Alemanha nazista. E aí, a partir daí, tivemos uma grande discussão, um grande debate, tanto que onde saiu realmente um debate amplo da vitimologia foi em um evento, em uma palestra que ocorreu em Israel. Justamente a partir daí começaram esses debates sobre a ideia da vitimologia. Bom, mas como eu estava falando, embora exista esse debate separar ou não a vitimologia da criminologia, podemos analisar esse fato, podemos analisar esse caso de acordo com esses critérios que são critérios criminológicos, principalmente diante desses fatos que já foram relatados, que o próprio inquérito já demonstra, que o indivíduo que supostamente teria praticado o fato delituoso já tinha praticado isso de outra forma, em outra maneira, com outra criança, em um outro relacionamento que ele tinha. Então, aí, tem que se começar a também analisar por essa perspectiva, também analisar por esse viés. Aí vocês me perguntam, para o processo, para o resultado do processo, o resultado da pena, isso vai importar? Vai importar, por exemplo, se o indivíduo ele já tem uma tendência a fazer isso ou não? Para a pena, necessariamente não. Mas aí vamos ampliar o debate. A criminologia, dentro da ideia principalmente de uma política criminal, é importante, porque estamos pensando o seguinte: tudo bem, o direito penal age, o direito penal atua depois que o fato delituoso ocorreu, depois que o crime ocorreu. E aí não temos mais o que discutir. Aplica-se a pena ou não aplica-se a pena. Mas o crime existiu, o crime já se consumou. Quando falamos de uma política criminal, envolve algo muito maior. Envolve, inclusive, tentar evitar que esses fatos venham a se repetir. E com esses estudos da criminologia, conseguimos analisar isso, conseguimos debater por que o fato ocorreu. E aí, depois de analisar por que o fato ocorreu, podemos discutir, podemos debater.
Tem como evitar que esses fatos venham a se repetir? Então, temos que começar a debater aqui no Brasil, temos que começar a ampliar essa ideia, principalmente do estudo da criminologia. E é algo que me incomoda muito dentro das faculdades, que é o seguinte: a criminologia, geralmente, é uma disciplina, não é nem uma disciplina em alguns locais, é um tema dentro de direito penal. Então, percebam, a criminologia, em regra, em muitas instituições, não é nem disciplina própria, não é nem disciplina isolada. A criminologia é uma unidade ou parte de uma unidade dentro da disciplina de direito penal. E eu costumo brincar que não dá nem para você aprofundar direito penal, nem aprofundar criminologia. Até porque a criminologia ela precisa de um alicerce das demais ciências. Precisa do alicerce da medicina, precisa do alicerce da antropologia, precisa do alicerce da sociologia, da psicologia, algo que o profissional de direito sozinho ele não consegue demandar, não consegue dar conta. Então, precisamos ampliar esse debate, e aí um evento como esse, ou um projeto como esse do professor Paulo, que acaba falando sobre essa ideia realmente aí da autópsia do crime, é extremamente importante para debatermos esses outros aspectos. Ciências que acabam se entrelaçando com o direito e sendo extremamente importantes para debater soluções aos fatos. Porque estamos aqui. A medicina, nesse caso aqui, não deve ser utilizada somente para fazer, nesse caso, aí, o perito médico legal, ao final dar o relatório dizendo a causa mortis. Mas é importante também esses outros elementos, principalmente para evitar que esses fatos voltem a se repetir. Então, por isso que eu estou abordando aí um pouquinho dessa relação que envolve a criminologia, até porque até o momento, temos aí, dentro desse caso, ainda estamos dentro da fase de investigação, e somente ao final da fase de investigação, com o relatório do delegado, que pode-se dizer que se chegou ou não a alguma conclusão, e após isso teremos o processo e respeitando aí o devido processo legal, ao final, tendo uma condenação ou não. Esse é o desfecho do processo penal. Ao final condena ou ao final não se condena. E aí, nesse caso, não podemos afirmar se vai ser condenado ou se não vai ser condenado, porque o processo ainda nem se iniciou. Mas esses outros elementos podemos falar, esses outros elementos devemos debater, principalmente os elementos que envolvem aqui a construção probatória, e aí que o próprio Código de Processo Penal, como eu falei, estabelece aí a necessidade do exame de corpo de delito para ser feito isso, e esses outros elementos que envolvem o quê? Envolve a construção realmente desse perfil criminológico, dessa relação da criminologia com o direito, ou da criminologia com a tentativa aí de soluções para uma política criminal que seja uma política criminal realmente muito mais efetiva do que temos. Professor Paulo, se quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Perfeito, muito bem. Eu vou jogar aqui uma tela só para ilustrar, você tinha comentado. Como diria um juiz que foi meu professor de graduação, se você não quiser que o mundo inteiro saiba de alguma coisa que acontece no processo, não coloque ele em segredo de justiça, porque é o jeito mais rápido de você fazer com que 100% da humanidade saiba. Então, se não tiver segredo de justiça, ninguém nem viu o que aconteceu no processo. Se tiver, o cartorário ele já vai direto lá para ver se ele consegue vender informação, se ele consegue repassar. A fofoca deve ser boa. Enfim, o processo ele corre todo em segredo ainda, só as entrevistas, porém, os documentos, pelo menos até onde eu consegui verificar,
não tem nenhum documento disponível ao grande público, mas está tudo no jornal. Pode ir que tá tudo no jornal. Então, pegando um pouco do que está no jornal, vou passar aqui para ilustrar. Então, essa aqui é uma matéria, vocês estão vendo? É uma matéria do Notícias UOL, já da perícia, a reconstituição. Então, como que é feita a reconstituição? Você tem, caso que você tem um bonequinho com o mesmo peso, mais ou menos mesmas características da vítima. Então, derrubaram o menino da cama, derrubaram o menino da cadeira, mas nem derrubando, muitas vezes, se chega nem perto do estrago que aconteceu. A gente vai caminhando, tem as versões do que foi que aconteceu. Então, a reconstituição, eles colocam pessoas passo a passo, onde é que estaria, que posição, em cada momento do que foi relatado. Aí o menino, em tese, caindo da cama, a versão da Monique, a versão do Jairo. Então, as versões. Aí as conclusões da perícia, não tem como, de forma alguma, o menino ter caído da cama e ter feito os machucados que fez. Todo o cronograma do que foi dito que aconteceu naquela noite não faz que o casal disse que aconteceu naquela noite não faz o mais remoto sentido. A causa, as agressões aconteceram entre 11 horas e 3h30 da manhã. As lesões, são todas características de ação violenta, alguém batendo em alguém. A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática, um rasgo no fígado, corte no fígado, um corte interno no fígado, causada por ação contundente. Então, não tem sinal de um elemento externo, foi na mão mesmo, provavelmente. No elevador, a filmagem do elevador, a criança já não apresentava sinal de vida e chegou no hospital sem sinal de vida. Quando estava vendo até as pessoas que atenderam, mesmo chegando sem sinal de vida, foi tentada a reanimação da criança. Então, colocaram adrenalina, tentaram fazer massagem cardíaca, respiração, tentaram fazer todos os procedimentos padrão de emergência. Na verdade, os médicos nem seria obrigação deles, mas de tentar, sem sinal nenhum de vida, já não é exatamente obrigação. Você tem que tentar ressuscitar quem está quase morto ou quase vivo. Mas se a pessoa já está morta, não tem mais o que fazer. Você tem um período de tempo muito pequenininho, de questão de minutos, com a pessoa sem respirar, que você pode fazer ressuscitação e ela consegue retornar sem grandes danos cerebrais. E aqui as lesões. Então, foram 24 lesões, se não me falha a memória, 24 lesões no total. Algumas lesões daquela noite
outras lesões já um pouco amareladas. A cor da lesão ela é como se fosse um relógio. Então, cada estágio de um hematoma tem uma cor diferente. Então, estando já amarelado, significa que já era de alguns dias antes. Então, esse menino já vinha apanhando faz tempo. E realmente ele apanhou pelo corpo inteiro, cabeça, fratura na cabeça, fratura nos braços, e apanhou e sofreu golpes também na região do abdômen, então na região do fígado, dos rins, os rins e o fígado machucados internamente. Era uma criança, não é até um adulto pode morrer até um lutador profissional pode vir a óbito com golpes muito fortes nessa região, uma criança muito menos. E aqui a legenda de cada uma das lesões. Então, você tem escoriações depois da morte, depois de morto, para de circular sangue, então você tem lesões diferentes. Quando você bate, a pessoa já foi a óbito, bateu em alguma coisa, você foi levar, caiu, rolou, não gera hematomas. O corpo não procura recompor aquela área com hematoma, com calo, tudo mais. Então você vai ter o dano, mas você não tem o corpo tentando reagir para recompor a área, para recompor um corte e tudo mais. Enfim, erosões de mucosa pós-morte, escoriações em nervos, ferida com infiltração hemorrágica, mancha roxa, e vários tipos de lesão, lesões profundas, lesões mais leves, enfim. O que levou ele à morte foram as feridas com infiltração hemorrágica. Então, feridas, contusão renal, teve contusão pulmonar. Então, ele realmente passou por 4 horas de tortura, 4 horas apanhando, e foi realmente algo violento. Não é alguém descontrolado que beliscou uma criança ou deu um tapa numa criança num momento de raiva. É alguém furioso batendo e continuando a bater, mesmo com uma criança já desacordada e continuando a bater. Enfim, o procedimento dos médicos foi exemplar, tentaram fazer a reanimação, não tendo conseguido, foi tentado pressionar com o presidente do hospital, com o governador, para não ir para o IML, para ser dado uma outra causa de morte que não precisasse ir para o IML, mas os médicos, muito corretamente, muito tecnicamente, encaminharam para a perícia médico-legal e vamos acompanhar o desenrolar do inquérito e de tudo isso que está acontecendo. Realmente muito triste, é uma situação. Minha família é de nordestino, minha família por parte de pai é de nordestino, e a gente ouvia muita conversa de briga de faca, briga de foice, e da época dos cangaceiros ainda, tinha parente que era cangaceiro, tinha outro que não era, e briga de tiro também. Mas uma coisa de medicina legal, que você tem tipos de violência que são... Violência é humana. Você pode dizer, mas eu não sou tão calminho. Não, violência é humana. Você exerce violência, sofre violência, precisa dela para viver. Mas tem tipos e tipos de violência.
a violência de quem puxa um gatilho e vê uma outra pessoa cair, baleada, é muito diferente da violência de quem usa a própria mão, sente a pessoa se contorcendo, sente o sangue, é tudo muito mais próximo, e isso também torna o caso muito mais chocante mesmo para todos nós. Para que fazer isso, né? Enfim, eram essas as complementações só para ilustrar aqui a parte médica da conversa. Mas devolvo a palavra para o professor Gilberto e já faço o desafio para nós começarmos a marcar umas super aulas de prática penal, vinculado com medicina, prática mesmo a partir dos grandes casos que acontecem e que, infelizmente, acontecem, enquanto houver humanidade, vão continuar existindo, mas não vamos deixar que isso seja em vão. Quando tudo que a gente passa e consegue aprender, estudar, é um conhecimento que evita que isso se repita. Então, aí já deixa até uma pergunta. E a babá e a empregada doméstica? Será que elas são vítimas? Será que elas são cúmplices? O que será que vai acontecer com elas? De certa forma, quando nós voltamos à cena do crime para estudar o que foi que aconteceu e trazemos isso a público, de certa forma, é para que a sociedade não volte. A sociedade foi vítima e a sociedade não quer voltar a ser vítima de uma situação dessas. Não quer esquecer, a sociedade fica em luto com uma situação dessas. Devolvo a palavra, e já deixo a pergunta. Vou deixar. Bom, professor, tem algo interessante que o senhor acabou falando aí, que a sociedade foi vítima, e é interessante porque esse é um dos fundamentos do homicídio e para o tribunal do júri. Muita gente questiona por que o homicídio doloso ou por que os chamados crimes dolosos contra a vida, lembrando homicídio, infanticídio, aborto e participação em suicídio, por que esses crimes dolosos contra a vida vão para júri e não são julgados simplesmente pelo juiz de direito, pelo juiz togado. E o fundamento para esses crimes irem para o tribunal do júri, um dos fundamentos é justamente esse. A ideia de que quando ocorre uma morte, quando ocorre o chamado resultado morte, nesse caso, a sociedade toda acaba sendo atingida. Então, quem melhor do que a sociedade, que é uma das vítimas desse crime, que é quando existe a relação morte, quem melhor do que a sociedade, quem melhor do que os semelhantes, o do povo, julgar? Então, é um dos fundamentos aí, realmente, para a ideia que os crimes dolosos contra a vida vão para o tribunal do júri. E tem outro ponto aí que acabou nessa explicação aí do senhor sobre o laudo, que eu acho interessante, sobre a questão que vai implicar no final do processo ou no final do inquérito a denúncia. O tipo de crime, por exemplo, ou as qualificadoras que vão se enquadrar no crime. Lembrando, é comum, principalmente na mídia, ouvirmos a expressão homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão. Eu sigo o entendimento de César Roberto Bittencourt, e Bittencourt diz que não existe crime duplamente qualificado ou triplamente qualificado. Existe o homicídio qualificado com a incidência de mais de uma qualificadora. E ele acaba explicando por quê. Porque ele diz o seguinte: qual a função da qualificadora? A função da qualificadora é deixar que o crime seja punido com a prisão, com a pena simples, e passa a ser punido com, nesse caso, a pena do crime qualificado. Então, vai ter um aumento de pena. E, segundo Bittencourt, quando você diz homicídio duplamente qualificado, a impressão que dá é que você vai duplicar a qualificação. E não é.
a qualificação só vai ter o papel de aumentar a pena uma vez. As outras qualificadoras podem incidir na hora da dosimetria, mas para a qualificação do crime só incide uma vez. Então, eu prefiro a expressão de Bittencourt, que é homicídio qualificado com a incidência de mais de uma qualificadora, e aí podemos entrar nesses debates em relação às qualificadoras. Por exemplo, lógico que aí o crime foi cometido de forma cruel, com um meio cruel. Foi um meio cruel que o crime foi praticado. E aí, a depender de como demonstrar a perícia, provavelmente, eu acredito que vai demonstrar que o crime foi praticado por uma forma que dificultasse ou impedisse, neste caso aí, a resposta da vítima. Porque provavelmente segurou os braços, os membros da criança, ou até mesmo a depender da posição que ele estava, é isso que a perícia vai mostrar, em uma posição que dificultava aí a reação da vítima, até porque a vítima, estamos falando de uma criança. Então, a depender de quando alguém segura da forma, vai dificultar realmente a defesa da vítima. Então, a perícia aí também vai demonstrar se as incidências das qualificadoras que vamos ter, se vamos ter mais de uma qualificadora ou não. Para falar dessa importância da perícia, tem outro caso que eu acho extremamente importante, que talvez vocês lembrem, é aquele caso do empresário daquela famosa fábrica que tinha aqui no Brasil, a York, que fabricava milhos, pipoca, um monte de coisa. Ele acabou sendo morto pela companheira e, após ser morto, ele foi esquartejado. E o Ministério Público, na denúncia, acabou colocando que foi um meio violento, um meio cruel, por conta do esquartejamento, e a perícia demonstrou o seguinte, que o esquartejamento ocorreu após a morte, e a defesa acabou derrubando essa qualificadora, porque o laudo pericial demonstrou que, quando ele foi esquartejado, ele já estava morto. Então, ele não foi cortado com vida, embora já tivemos casos no Brasil que isso ocorreu. Ocorreu um caso em Salvador que a mulher esquartejou o companheiro e depois fritou no óleo. Então, aconteceu esse caso em Salvador. Então, são situações que realmente esdrúxulas que ocorrem, mas que a perícia, aí, nesse caso, aí, acaba demonstrando. E o laudo pericial vai ser extremamente importante nesse caso, porque é o seguinte, tudo bem, embora tenha a testemunha aí da babá que testemunhou as violências que ocorreram, o fato, o crime em si, que estamos falando do homicídio, não foi presenciado. Aí estava na frente dos dois suspeitos do crime. E se um não acusar o outro, se um não passar no seu instrumento de defesa, passar a dizer que foi o outro que praticou o fato delituoso e descrever, muito provavelmente quem vai demonstrar aí são esses laudos periciais que vão demonstrar essas relações, cada ato como foi praticado por cada indivíduo, ou possivelmente como os atos foram praticados, até porque, como diria Luigi Ferrajoli, ou Ferraioli, não chegamos a uma verdade, chegamos a uma verdade aproximal. Então, a perícia vai se aproximar da verdade através de elementos técnicos científicos, vai se aproximar da reprodução do fato. Então, o objetivo é se aproximar ao máximo do que o fato ocorreu para auxiliar, nesse caso aí, o juiz, a aplicação da pena. Essa é a função do perito. A função do perito é uma função de auxiliar o juiz. E, nesse caso aí, até porque eu costumo dizer que, por mais que algumas pessoas achem, juiz não é tudólogo. Por mais que algumas pessoas achem que juiz conhece tudo, juiz sabe tudo, não sabe. Juiz não é tudólogo. Fora Romeu, que Romeu realmente é tudólogo, fora ele, a maior parte das pessoas não são tudólogos e precisam do auxílio. Concordo. Professor Romeu é tudólogo, que significa algo muito próximo de saber
quase tanto quanto o Google. Então, o juiz vai precisar desses elementos e aí vai precisar da perícia para chegar, nesse caso, a um resultado, para se aproximar aí realmente da realidade do fato e, a partir daí, aplicar uma sentença trazendo uma pena que seja a pena mais próxima realmente da ideia de justiça. Mas o juiz ele vai precisar dos elementos probatórios, vai precisar do auxílio do perito, que é um auxiliar da justiça, para que ele possa o quê? Os elementos que ele não conhece, através dos laudos periciais, ele consiga elucidar e consiga ter um entendimento sobre a situação, sobre o que realmente ocorreu. Bom, sobre a pergunta da empregada, eu acho interessante, principalmente o seguinte: no primeiro depoimento na delegacia, ela acabou mentindo, ela realmente, lógico, que ela acabou dizendo que foi induzida, acabou dizendo que foi ameaçada pela própria mãe da criança para contar aquela versão. E aí, eu particularmente acho que é extremamente plausível, extremamente realmente demonstrar que houve uma coação por parte dos autores do fato delituoso, dos suspeitos do fato delituoso, uma coação à testemunha. Por quê? Porque, necessariamente, a própria babá ela já tinha noticiado as agressões para a mãe. E aí temos que falar, a mãe tem um dever legal de cuidar. Embora a babá estava assumindo aquilo naquele momento, a babá noticiou a mãe no momento que as agressões estavam ocorrendo, inclusive demonstrou que a mãe estava no salão e só retornou 4h30 depois do momento que a babá informou que estavam ocorrendo atos de violência. Então, eu entendo que a babá, nesse caso aí, como uma prestadora de serviço, ela fez a parte dela ao informar a mãe. Pode-se questionar e deve-se questionar realmente o depoimento dela, o primeiro depoimento, que foi um depoimento realmente que ela acabou tentando, de certa forma, obstruir a relação da justiça, mas eu entendo a ameaça que ela sofreu e a forma como ela sofreu, por isso que nesse caso, eu defendo a prisão temporária. A prisão temporária aí foi extremamente necessária para a conclusão do inquérito. Por quê? Porque claramente os indivíduos em liberdade, claramente aí nesse caso os suspeitos em liberdade, eles poriam em risco a investigação, porque eles poderiam destruir provas, como tentaram apagar as mensagens do aplicativo de mensagens no celular, que foi recuperado através de uma perícia técnica, e tentaram coagir testemunha. Então, os suspeitos em liberdade, eles colocavam em risco a conclusão do procedimento de inquérito. Nesse caso aí, não há o que se questionar. Para mim, a prisão temporária foi extremamente necessária, até porque o objetivo era elucidar o fato. E a liberdade deles, pôr em risco a investigação, foi extremamente necessária, tanto que, após a prisão, a própria babá mudou o depoimento dela, acabou dando o depoimento da forma como realmente ocorreu, e teve a perícia no aparelho celular, tanto dela como da mãe, e descobriu que os atos de violência já se repetiam há meses atrás, tanto que a mensagem que foi enviada pela babá tinha sido de fevereiro, tinha sido de quase um mês antes do ato que resultou a morte. Ou seja, a mãe já tinha conhecimento disso, negligenciou esse fato e não levou até as autoridades, uma vez que a criança estava sendo realmente vítima de violência. Então, neste caso aí, pode se questionar, embora eu entendo que a babá ela notificou, inclusive com registro fotográfico, até a mãe, o fato que ocorreu. E aí caberia realmente a genitora, nesse caso, procurar as autoridades para evitar que aquilo se repetisse. Então, tem essas questões.
E aí, querendo ou não, tem a questão da coação, mas por isso que eu defendo que a prisão foi extremamente necessária para a conclusão do inquérito. Perfeito. Sandro, quer fazer pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A gente está caminhando para o final desse encontro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Professor Gilberto, últimas considerações. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e aqueles que vão assistir posteriormente, já que nessa nova vida virtual, hoje ficamos na rede, estamos aí registrados na rede mundial de computadores. Como certa vez um amigo que é da área de programação disse, que aquilo que fica na rede é escrito a caneta. Aquilo que fazemos ao vivo é escrito a lápis. Uma hora ou outra esquecemos aquilo que ocorreu, não vamos lembrar mais, mas o que está na internet é escrito a caneta, vai ficar aí por um bom tempo. Então, gostaria de agradecer tanto aos que estão aqui, como aos que vão assistir posteriormente, e ao próprio professor Paulo por esse projeto, e falar realmente da importância dessas relações que envolve o debate do direito com outras áreas. E aí, como eu falei, principalmente com a área da medicina. Sei que na próxima semana vem aí a professora Clarissa, que vai acabar falando sobre ampliando esse debate, falando aí um pouco mais, já que ela é da Polícia Técnica, ela é perita. Justamente, então ela poderá realmente falar aí de alguns aspectos técnicos que são importantes, até porque o direito, eu costumo dizer que o direito, como grande regulamentador da sociedade, tem a função realmente de trazer essa regulamentação, essa harmonia para a sociedade, precisa de outras ciências para fazer isso, porque nem o legislador, nem o jurista, e aí quando eu falo jurista, eu digo advogado, promotor, o juiz, eles conhecem todas as áreas. Então, precisam dessas outras áreas para subsidiar na aplicação do direito e até na construção da norma. Então, parabéns aí ao professor Paulo. Me coloco à disposição para, em outros momentos, poder vir aqui e até discutir realmente casos famosos e aí dizer, por exemplo, se o resultado que teve na perícia médica foi o resultado que acabou alterando, influindo ou não na decisão final, na sentença, e a gente pode até fazer essas discussões. O laudo pericial foi dessa forma, será que esse laudo pericial teve condição de influenciar ou não influenciar na decisão? Inclusive, os quesitos que são levantados tanto por defesa como acusação, já que podem levantar quesitos ao perito, será que esses quesitos que foram levantados pela defesa, os quesitos que foram levantados pelo Ministério Público, conseguiram trazer no relatório final da perícia um resultado satisfatório para o que foi feito lá no quesito, e com isso conseguiu alcançar o resultado de convencer o juiz na sentença? E a gente pode, quem sabe, lá na frente, discutir esses casos que ocorreram e já foram concluídos, fazer uma análise tanto da perícia como uma análise do processo e, ao final da sentença, para ver... E aí a gente consegue ter um panorama geral, tanto da perícia como do processo, como, ao final, a sentença, se consegue ou não trazer resultados satisfatórios, seja para a pretensão da acusação ou pretensão da defesa. Perfeito. Como você tinha comentado, verdade processual é uma verdade, na melhor das hipóteses, aproximada. 100% nunca vai ser. Talvez 99%, mas 100% jamais. E eu realmente concordo com a sua posição de que quem tem o telefone do governador para ligar, para pressionar o hospital,
tem que ser preso mesmo para não atrapalhar a investigação, que já estava pressionando, já estava atrapalhando a coleta de provas, já estava influenciando mesmo na investigação. Sobre a babá e a empregada, sim, eu acho que elas também são vítimas, e aí que é muito fácil, na hora do calor da situação, de apontar o dedo, tacar pedra, mas mais ou menos recentemente teve uma discussão, teve uma normativa sobre se o médico era obrigado a informar a polícia em caso de suspeita de violência doméstica. Ele é obrigado a informar por questão estatística. Você conversa com a mulher e tudo mais, e aí ele informa a polícia ou não informa a polícia, que é um caso bem delicado mesmo. E aí acabou ficando por não, só informa estatisticamente. Você conversa com a pessoa, tenta mediar uma solução, uma saída para ela, porque, de fato, se você notificar as autoridades, a pessoa já está sendo vítima de uma violência, que você não sabe, pode ser do marido, do tio, do irmão, de 200 pessoas diferentes. E aí você não sabe qual é o contexto. Dentro do consultório, você pode tentar orientar, por favor, acredito que a senhora poderia, ou o senhor poderia, homens também sofrem violência doméstica, mais difícil, mas também sofrem. A senhora poderia procurar ajuda e tudo mais. Se eu faço a notificação para a polícia e bate a polícia no dia seguinte na casa dessa mulher, primeiro ela vai saber, mesmo que não esteja expresso, ela vai saber que foi o médico que disse. Causalidade. Então, primeiro, já perdi a confiança dessa pessoa. Essa pessoa não vai mais voltar no médico ou não vai mais voltar comigo, de forma alguma, porque o médico vai contar o que está acontecendo para a polícia. Segundo, eu posso provocar a morte dessa pessoa. Posso desencadear uma reação em cadeia que se torne algo pior. Então, de fato, você tem que orientar a pessoa, oferecer caminhos, mas quem tem que sair quem tem que procurar sair dessa situação, até porque quem conhece a situação é a pessoa, é a vítima mesmo, tirando o caso de menor de idade, idoso, gente indefesa, que aí é outra circunstância. Mas é exatamente isso. Você, ao tentar intervir com a melhor das intenções, você pode afastar a pessoa do mínimo de ajuda que ela poderia ter, ou você pode desencadear uma reação muito pior que só ninguém sabe o que pode acontecer. Enfim, muitíssimo obrigado, professor Gilberto, muitíssimo obrigado a todos e todas que viram. Nos acompanhe no canal Mundo Médico, muito além do consultório. É justamente essa ampliação da medicina, essa medicina indo um pouquinho além do que é o dia a dia, ou indo um pouquinho além do que é dar remédio à virose, não é? Enfim, todas essas áreas paralelas aí da medicina. Muito obrigado a todos e até mais. Estou fechando aqui a gravação.